Olá, tudo bem? Aqui é o Diogo do canal Flamenguista do Norte e hoje a gente vai trocar uma resenha sobre o domínio dos técnicos portugueses no Brasil. Mas antes de a gente começar essa resenha, venho aqui pedir sua ajuda para se inscrever no canal. E olha, a dica, viu? Não custa absolutamente nada, nada mesmo, nem um centavo para se inscrever no canal. Muito pelo contrário, vai ajudar muito no crescimento do canal. Então dá essa ajuda, tá bom? Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. E claro, deixa aquele like, porque aí o YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui para mais pessoas. Comente, opine, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Voltando ao tema do vídeo, os portugueses dominam o cenário aqui no Brasil. E por que eu digo isso? Primeiro, pelo simples fato de que os dois maiores times do país, Flamengo e Palmeiras, nessa ordem, vão ser dirigidos por técnicos portugueses. Então, os dois maiores elencos, os dois times com mais poder de investimento e, obviamente, com mais possibilidades de conquistar títulos, eles vão ser dirigidos por dois técnicos portugueses. Mas, além disso, nós temos outros técnicos aqui. Nós temos o Luiz Castro, do Botafogo, e nós temos um técnico no Cuiabá que, de verdade, eu esqueci o nome, ele está, inclusive, voltou para Portugal para passar férias, foi cogitado até para assumir a SAF do Vasco, mas deve permanecer realmente no Cuiabá. E ele também dirige um clube de primeira divisão, né? Então, se considerarmos esses quatro técnicos, nós estamos falando de 4 em 20, ou seja, 20% dos técnicos de Série A são portugueses. E aí, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais profunda de por que os portugueses estão invadindo esse mercado, que inclusive foi aberto recentemente pelo Jorge Jesus. Eu tenho a seguinte conclusão e, vamos dizer assim, uma reflexão a respeito. Quero ver se você concorda. Os técnicos portugueses, eles estão trazendo uma parte teórica do assunto futebol, né? E quando eu digo teórica, eles estão trazendo métodos científicos, né? Tem a Universidade de Futebol lá em Portugal, onde eles têm estudos com metodologias científicas, então eles têm bastante conteúdo a respeito. Você vê nas entrevistas do Abel Ferreira, Vitor Pereira, o conteúdo, como ela é rica em conteúdo, em discursos táticos, estratégia de jogo. Então, tem pouco da parte empírica do negócio, né? E muito mais da parte metódica, a parte mais estudada, a parte científica. Eu sempre costumo dizer que em tudo na vida você tem que ter conhecimento e tem que ter a prática, né? Uma coisa sem a outra normalmente não caminha bem. Quando você só tem a prática, mas não tem toda a teoria, aquilo que respalda o que você está fazendo, aquilo que dá razão ao que você está fazendo, em algum momento você vai fazer sem saber o porquê e sem saber exatamente onde pode chegar. Da mesma maneira que você tem todo o conteúdo, mas você não tem a prática, você também, em algum momento, você vai parar. E eu acredito que os técnicos portugueses estão conseguindo casar essas duas valências. São técnicos que estudam muito o plano tático de jogo, estudam muito a questão da estratégia de jogo, estudam as movimentações, as valências de cada jogador, as fases do jogo. E os técnicos brasileiros ainda existe uma geração, e eu costumo dizer, tem uma geração que trabalha muito a parte empírica. A gente costuma muito ver nas entrevistas de técnico brasileiro, inclusive o Dorival falou isso uma vez, que é o seguinte: eu trabalho jogadores para que cheguem ali no último terço do campo. A partir daquele momento é a criatividade do jogador. E essa, para mim, é a principal diferença entre um perfil e outro de técnico. Porque o técnico brasileiro, ele trabalha ali para que chegue depois do meio de campo. Dali ele deixa por conta dos jogadores, que eles vão ter criatividade. E se eles não tiverem essa criatividade? Então, na minha opinião, o treinador tem que trabalhar também para que seu time chegue até a última fase do jogo, que é fazer o gol, e não ficar só dependendo da parte empírica, da criatividade do jogador. E se você não tiver jogadores criativos que podem arranjar soluções naquele terço do campo, você simplesmente vai ficar
vai ficar à mercê do aleatório, né, de uma bola perdida, porque deixa para os jogadores, se não tiver jogadores criativos, você fica à mercê do aleatório, certo? Já os técnicos portugueses, eles trabalham até a última fase do jogo, que é o gol. Então eles não ficam, claro que a criatividade é importante, e eu não estou dizendo que eles engessam jogadores, pelo contrário, veja o exemplo do Jorge Jesus, o quanto ele incentivava a movimentação do quarteto mágico ali na frente, mas ele cria condições e para facilitar essa movimentação, ele cria situações e cria caminhos para que seus times cheguem ao gol. Então, tem essa diferença entre os técnicos portugueses e os técnicos brasileiros. Os técnicos portugueses eles conseguem aliar métodos, análise científica, conteúdo estudado, comprovado, né? E como eu falei, Portugal hoje é um dos países que mais tem conteúdo a respeito de futebol. Não à toa é o país no mundo que mais exporta técnico para o mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. A gente vai na Premier League, tem técnico português, vai na La Liga, tem técnico português, vai na Coreia, o técnico da Coreia do Sul é português. Então, onde a gente vai, a gente vê que tem uma referência, uma influência portuguesa. Porque essa questão de pensar o futebol, eles realmente avançaram bastante, com bastante conteúdo. O próprio JJ é referência em Portugal pela quantidade de conteúdo que foi produzido através daquele time mágico que ele fez do Benfica ali na 2014, 2015, 2016, se eu não me engano. Então, essa é a principal diferença. E o que acontece? Você tem uma geração de técnicos brasileiros que já estão com essa mentalidade de estudar, de entender, de pensar o jogo, né? Baseado em informações e não só baseado na parte empírica do negócio. Mas esses técnicos que já têm essa mentalidade são técnicos novos. E aí você vê o hiato na questão que eles não têm ainda uma bagagem de vestiário para poder confrontar os jogadores, que esse é um outro ponto. A cultura paternalista que nós temos nos jogadores brasileiros no vestiário, quando eles vão lá para a Europa. Ou eles voltam, bate-voltam, ficam mansinhos, se adaptam, mas aqui no Brasil tem meio que o rei na barriga. Então esses técnicos novos ainda não têm ainda a bagagem, a costa larga para bater de frente com jogadores que comumente perdem o vestiário ou ainda não conseguem, vamos dizer, conduzir trabalhos com times de massa. E fica esse ato, porque não tem uma geração intermediária. Depois você tem aquela geração que já está acostumada a trabalhar mais na forma empírica da coisa, que é Luxemburgo fala isso, Abel Braga. Então, dali do último terço para frente é com jogadores, eu não tenho nada a ver com isso. Isso eu discordo e eu acho que muito em função disso, cada vez mais os portugueses vêm ganhando espaço aqui, e os brasileiros vão perdendo. Tanto é que os times de ponta eles estão deixando de ter técnico brasileiro, né? Corinthians procurou o Vitor Pereira, só não vai ter um técnico português agora, porque o Vitor Pereira não quis ficar lá. O Atlético Mineiro, antes de fechar com o turco lá, o turco argentino, tinha procurado o Carvalhal e fechou com o Cuca, porque depois o turco da Argentina, o técnico não deu certo, ele voltou com o Cuca, mas a primeira busca dele foi por técnico português. Então você vê que tem uma tendência do mercado a buscar profissionais que estejam preparados, que tenham conteúdo e consigam associar o conteúdo à prática. Não tem nada a ver com passaporte, tá bom? O cara é português, o cara é melhor, não, mas tem a ver com busca do conhecimento, busca do conteúdo. Os técnicos brasileiros, que normalmente são os jogadores de futebol, talvez não tenham a cultura ainda da instrução, de buscar a educação, de buscar o grau de instrução realmente avançado naquilo que ele trabalha, de estudar, de pesquisar. Eu acho que a nova geração já tem essa mentalidade, mas esse é um processo que vai acontecer. Bom, mas eu quero aqui saber a sua opinião, então, por favor, comente aqui, deixe seu comentário no canal. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, comenta, como eu falei, e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.